a divisão das terras. Este é o assunto do nosso vídeo de hoje. Fique conosco até o final e você vai aprender um pouquinho mais como aconteceu a divisão das terras de Israel nos dias do grande comandante Josué. Meus irmãos amados e amigos, é sempre uma alegria muito grande estar aí, bem juntinho de vocês, através deste vídeo. Continuem conosco até o final, vamos aprender bastante. Inscreva-se em nosso canal, dê aquela apertadinha no sininho, faça o seu comentário e não esqueça, é claro, de deixar o seu like. Amém? Agora vamos para a infalível Palavra de Deus. O texto de hoje está no livro de Josué, capítulo 15, a partir do versículo 1. E a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o termos de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade da banda do sul. E foi o seu termo para o sul, desde a ribeira do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim e passa a Zim e sobe do sul a Cádiz Barneia e passa por Hesron e sobe a Adar e rodeia a Carca e passa a Asmon e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo irão até ao mar. Este será o vosso termo da banda do sul. O termo, porém, para o oriente será o Mar Salgado, até a extremidade do Jordão, e o termo para o norte será da Baía do Mar, desde a extremidade do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla, e passará do norte de Bet-Arabá, e este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, meus amigos, vocês devem ter percebido vários nomes. Aqui, na verdade, um esboço, um mapa das terras que deveriam ser divididas pelo povo de Israel logo após eles terem entrado na terra prometida sob o comando de Josué. É claro que Deus, ele mostrou para Moisés. Moisés, quando subiu lá no Monte Pisga, Deus, olha, tu não vais entrar na terra, porque você me desobedeceu, você fez o que eu não mandei você fazer. Mas olha, está aqui o mapa da terra. Então, a leitura que foi feita está falando exatamente do mapa, o que tinha que ser percorrido no norte, no sul, no leste, no oeste. Então, detalhes aqui, como vocês acabaram de ouvir nesta leitura. É claro que nós não podemos aqui, devido ao nosso tempo que é curto, nós não podemos aqui mostrar para vocês cidade por cidade. Foram naquele tempo, eram 115 cidades pequenas. Mas o importante para nós é que Deus entregou tudo na mão. Agora, é claro, Deus entrega algo na nossa mão, isso é válido até os dias de hoje, mas nós temos que conquistar. Nós temos que conquistar, nós temos que lutar, porque Deus, amigo, Ele não dá nada de graça para ninguém. A nossa salvação não foi de graça, não. Custou a vida de Jesus lá na cruz. Agora, claro, vamos e somos salvos pela sua graça, pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia. Mas nós temos, sim, que viver guerreando dia a dia para não perdermos o nosso direito. Porque essa história de uma vez salvo, salvo sempre, não existe. Hoje eu estava, inclusive, ouvindo aí alguns pregadores querendo aplicar isso aí, mas não tem fundamento bíblico. A vitória é daquele que persevera até o fim. Quem disse isso foi Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo.
Então, nós não podemos desistir da nossa missão na Terra. A missão preponderante de cada ser humano na Terra é tomar posse da sua salvação e, segurar com unhas e dentes, porque lá no livro de Apocalipse foi feita uma advertência a todos nós: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E também há uma outra advertência: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esta coroa da vida aqui é a coroa chamada de vida eterna. Então, a vida eterna é para aquele que for fiel até o fim. Então, está aqui muito claro que negócio de uma vez salvo, salvo sempre, esta doutrina não tem fundamento bíblico. Amém? Mas agora vamos para os detalhes. Estamos num texto histórico muito longo, parece-me que são 62 versículos, não dá para a gente falar sobre tudo, por isso nós resumimos apenas em 3 detalhes. Vamos lá, pastora Sara, para o primeiro detalhe. Judá, a tribo mais importante. Texto bíblico. E a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o termo de Edom, até o deserto de Zin, até a extremidade da banda do sul. Pois é, então está aqui o mapa da tribo de Judá. Agora, por que Judá? Inclusive, a maior porção distribuída foi para a tribo de Judá. Há algo que nós precisamos entender, compreender. Judá, meu prezado amigo, era uma das 12 tribos de Israel. Israel era o Jacó, que lá no Vale de Jaboque recebeu o nome de Israel, príncipe de Deus. Bem, no capítulo 49 de Gênesis, Jacó, antes de morrer, ele profetizou sobre a tribo de Judá, dizendo o seguinte, que o cetro não se apartará de Judá. Uma palavra profética referindo-se a Cristo, ao que seria descendente da tribo de Judá. Então, Judá recebeu a melhor porção, por quê? Porque da tribo de Judá veio quem? O Messias. Jesus, lá no livro de Apocalipse, é considerado como o leão da tribo de Judá. Daí porque, meus irmãos, Hebrom também foi lá em Hebrom que Davi começou o seu reinado. Foi em Hebrom, ele governou 7 anos em Hebrom e depois mais 33 anos em Jerusalém. Também foi lá em Hebrom que foram sepultados Sara, Abraão, Isaque e Jacó. Então, ali também havia uma atmosfera espiritual em Hebrom, porque lá foram enterrados os príncipes de Israel, Abraão, Isaque e Jacó, os pais espirituais de Israel. Por isso, aqui nesse texto, no capítulo 15 de Josué, como Deus é maravilhoso, já foi feito uma diferença de Judá para as demais tribos que receberam as suas respectivas terras. Amém? Muito bem, agora vamos para o segundo detalhe do texto. A bravura de Otiniel. A bravura de Otiniel. Texto bíblico. E disse Calebe, quem ferir a Kiriate Sefer e a Tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele,
o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, amigos. Então, está aqui um homem, Otiniel. Otiniel. Um homem usado por Deus, um homem valente. Ajudou o seu sogro a conquistar Hebrom, a lutar contra os gigantes. E agora precisava conquistar uma cidadezinha que ficava às cercanias de Hebrom, que foi Kiriat, como é o nome aí, pastora Sara? Sefer, parece-me. Kiriat Sefer. Isso, aceitei. Tanto nome difícil, né? Kiriat Sefer. Precisava ser conquistada. Calebe, então, fez um desafio. Naquele tempo era assim: eu darei a minha filha em casamento àquele que ferir Kiriat Sefer, quer dizer, que conquistar. Otiniel disse, aceitou o desafio. Foi lá, lutou, conquistou Kiriat Sefer. Calebe, naquele tempo, né, palavra tinha valor. Hoje, lamentavelmente, são poucos os homens que têm palavra, né? Todo dia a gente ouve nas notícias, nos noticiários do nosso país, as mentiras que acontecem lá no Senado. A fulano fez um acordo e não cumpriu. O outro lá na Câmara Federal também fez um acordo e não cumpriu. Então, os homens, a maioria dos homens hoje, não tem palavra. Mas naquele tempo era diferente. Palavra tinha valor. Calebe prometeu a filha em casamento para o seu sobrinho. Otiniel era sobrinho de Calebe. Como era o nome do pai dele mesmo, pastora? Você está com a Bíblia aberta aí? O pai de Otiniel era filho de Kenaz. De Kenaz. Irmão de Calebe. Irmão de Calebe. Então, o pai dele era Kenaz. Então, ele disse que daria a filha para quem conquistasse Kiriat Sefer. E quem conquistou foi Otiniel, sobrinho dele. Pois é, então esse Otiniel, Deus se agradou tanto dele. Veja como Deus se agrada com aquele que é valente, com aquele que é corajoso, com aquele que é destemido, que não é covarde, não. Com aquele que tem coragem de expor a sua vida por um objetivo, por um alvo a ser conquistado. Deus se agrada. Amigo, contextualizando, hoje nós temos um alvo a ser atingido. Qual é o nosso alvo? Morar no céu. Mas por enquanto nós ainda estamos aqui nesta terra. Então a luta é aqui. A nossa guerra, a nossa luta é aqui. E lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não, mas é contra os demônios, contra o inferno, que está organizado em principado, potestades, hostes do mal, forças demoníacas, neste mundo espiritual em que nós vivemos e que tem ressonância aqui no mundo material, que nós ainda estamos aqui nesta dimensão. Então temos que lutar para conquistar. Temos alvos a alcançar. Amém? Então Deus se agradou tanto de Otiniel, que depois que Josué morreu, passaram vários anos e Otiniel foi o primeiro juiz de Israel. Você pode ler o livro de Juízes, no capítulo 1, que vai aparecer lá este personagem. Otiniel, marido de Axa, a filha de Calebe, que chegou montada em um jumento. Deve ter sido lindo, né? Ela chegando montada em um jumento para pedir ao seu pai fontes de água. Meus irmãos, é muito maravilhoso
a gente servir a Deus. E quando Deus se agrada de nós, pode crer que Ele nos abençoa. Fechando a mensagem agora, pastora Sara, o terceiro detalhe. A importância de Hebrom. A importância de Hebrom. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak. Este é Hebrom. Pois é, meus irmãos. Eu até já dei uma pinceladinha sobre Hebrom, mas eu vou entrar mais em detalhe aqui. Então Deus disse para Calebe, através de Moisés, olha, o lugar onde tu colocaste a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Era exatamente o lugar onde Calebe viu, moravam os grandes gigantes. Mas Calebe não desistiu, mesmo ele sabendo que a terra que ia tocar para ele, que ia ser a sua herança, era cheia de gigantes e que ele teria que lutar contra os gigantes, mas ele não desistiu. Sabe por quê, amigo? Porque a confiança dele não estava na sua força. A confiança de Calebe estava em quem? Estava no Senhor. Daí porque Hebrom foi uma cidade abençoada, onde Abraão morou, Isaac morou, Jacó morou, Davi morou. E por isso a importância desta cidade até os dias de hoje. Alguém que vai em Israel, se um dia você for a Israel, peça lá para o líder turístico, o guia turístico, levar você até Hebrom. E com certeza lá você vai ver lá os cavalhares de Manre e todas as coisas que a história bíblica diz que tinha, e com certeza tem alguma coisa preservada lá até os dias de hoje. Meus irmãos, e assim nós estamos concluindo a mensagem de hoje. O Deus que abençoou Calebe, o Deus que abençoou Josué, Ele também quer abençoar você. Deus quer entregar na sua mão, meu irmãozinho, meu amigo, a sua vitória. O segredo de Calebe é que ele não olhava para o tamanho do gigante, não. Mas ele olhava para o tamanho do seu Deus. Ele não se preocupava, ele não tinha medo dos gigantes que habitavam em Hebrom. Por quê? Porque a sua confiança era total em Deus. Então, meu irmãozinho, eu não sei que tipo de gigante você está enfrentando na sua vida. Quero dizer para você que o Deus de Calebe, o Deus de Josué, ele não mudou. Ele está pronto para lhe dar a vitória. Agora, deposite nele a sua confiança. A pergunta que não quer calar: em quem você tem confiado? Se você tem dividido a sua fé em Deus com outros deuses, com as imagens de esculturas fabricadas pelas mãos do homem, peça perdão para Deus, porque isto é um grande pecado. Deus não divide a sua glória com ninguém. Leia lá o livro de Isaías 45, lá está escrito que Deus não divide a sua glória com ninguém. É por isso que Deus não aceita que o ser que Ele criou, a sua imagem e a sua semelhança. Você, amigo, Deus não fica contente quando você se prostra diante de uma imagem de pedra, de pau, de madeira que o homem fabricou, de ouro, de prata. Não. Mas você hoje tem a sua chance de se redimir, de se recuperar. Peça perdão para Deus e Ele é riquíssimo em lhe perdoar agora. Eu quero orar por você. Paizinho, eu te apresento todas as pessoas que ouviram a tua palavra. Pai, aquelas pessoas que estão arrependidas,
que por falta de conhecimento até dizem assim, eu sou cristão, mas se dobram diante daqueles que não são Deus. Paizinho, perdoa os pecados de todas estas pessoas. Não leva em conta, Paizinho, o tempo da ignorância, mas que todas estas pessoas que estavam procedendo assim, Senhor, recebam de Ti o Teu perdão. Registra o nome delas no livro da vida, que todas permaneçam firmes até o dia da Tua vinda. Assim seja. Amém e amém. Meus amigos, meus irmãos, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Fico feliz porque você está conosco até agora. Eu espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o santo amor de Deus nosso Pai, a maravilhosa consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e quem está alegre diga aleluia!